Fala, Lula Master! Hoje a gente vai ver então o tão famoso ciclo de Krebs. Vocês vão ver que é bem tranquilo, bem facinho e vem comigo que a gente vai resolver isso aí. Como a gente já falou anteriormente, na molécula de glicose, ela passava lá a glicose, ela passa então do sangue para dentro do citoplasma da célula, que a gente tem lá a glicose no citoplasma, pelo GLUT. O transportador de glicose. Essa glicose sofria o processo de glicólise, certo? Processo de glicólise, então a gente tinha aqui a glicólise, convertendo então a molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Então, a molécula de glicose, que tinha aqui 6 carbonos, era convertida em 2 piruvatos de 3 carbonos. E nesse processo, a gente tinha então aqui a produção de 2 ATPs e 2 NADH, correto? Onde a gente tinha lá então esses ATPs sendo produzidos, 4 ATPs na fase de ganho e consumia 2 ATPs na fase de investimento, tendo um saldo de 2 ATPs, e na fase de ganho a gente produzia lá 2 NADH, e se vocês não lembram, é só voltar lá no vídeo de glicólise e recapitular. E aí a gente falou que na questão aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio, esse piruvato, então, ele era transportado lá para a matriz mitocondrial. Então, a gente tem aqui a matriz mitocondrial. Então, a gente tinha um piruvato chegando na matriz mitocondrial e a gente falou lá no vídeo de glicólise, no final, que durante essa passagem lá dentro da matriz mitocondrial, ele sofria um processo que a gente chamou de processo de transição, que é o processo de transição entre a glicólise e o ciclo de Krebs, onde ele sofria a ação de um complexo, o piruvato desidrogenase. Então, a gente tinha lá a piruvato desidrogenase, realizando então a oxidação do piruvato de 3 carbonos no acetil-CoA de 2 carbonos. Então, nesse processo é sempre bom a gente fazia a contagem dos carbonos, aqui com 2 carbonos, e se a gente saía de 3 carbonos para 2 carbonos, a gente tinha então a perda de um desses carbonos em forma de CO2. Só que a gente tinha 2 piruvatos, a gente vai formar 2 acetil-CoA e a gente vai acabar formando então aqui 2 CO2, porque a gente forma 2 vezes o acetil-CoA, correto? Então aqui o nome dessa molécula seria aqui o acetil-CoA. Perfeito. E então isso a gente chamou de estado de transição, e aqui ainda havia a conversão de um NAD+ em um NADH. Beleza, agora a gente está na matriz mitocondrial com o acetil-CoA, que a gente falou que era a moeda inicial, então o substrato inicial para a gente girar o ciclo de Krebs. Porque lá na matriz mitocondrial a gente tem uma outra molécula que tem 4 carbonos, certo? Que vai se juntar com o acetil-CoA. E essa molécula se chama o oxalacetato. Então a gente tem o oxalacetato, que então vai se juntar com uma reação irreversível, e se é uma reação irreversível a gente coloca aqui de rosinha, a gente se juntando aqui de forma irreversível, o acetil-CoA, que foi produzido a partir do piruvato, no estágio de transição, juntando com o oxalacetato, formando uma molécula. Se a gente tinha 4 carbonos com 2 carbonos, uma molécula de 6 carbonos.
E essa molécula de 6 carbonos é chamada de citrato. Então, a gente forma aqui o nosso querido citrato. Vamos colocar aqui em cima, vai. Aqui o citrato. Tanto que o ciclo de Krebs é conhecido também como ciclo do ácido cítrico, porque é a partir do citrato. Beleza, então a gente formou aqui a nossa primeira molécula, que é o citrato, a partir então da junção do oxalacetato do acetil-CoA, e a enzima que vai fazer isso, que vai catalisar esse processo, é a enzima que vai sintetizar, que vai gerar o citrato, que é a citrato sintase. Então a gente tem a citrato sintase gerando aqui o citrato. A partir daí, a gente vai ter uma reação, então, reversível, apenas de isomerização, gerando um isômero do citrato, que vai ser nada mais, nada menos do que o isocitrato. Então, a gente vai gerar aqui o isocitrato. E se é um isômero, ele mantém a mesma esqueleto de carbonos, com 6 carbonos, né? Mesma composição orgânica. E o que vai fazer isso vai ser uma enzima que a gente vai chamar de aconitase. Então, a gente tem aqui a aconitase catalisando, a citrato sintase catalisa este processo, e a aconitase, o processo de isomerização do citrato em isocitrato. Agora, a gente começa a perceber que aqui a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e aqui a gente vai ter só uma molécula de 5 carbonos. E vai começar depois uma molécula de 4, até a gente permanecendo em 4, até chegar no oxalacetato, que também tem 4 carbonos, ou seja, vai começar a ter aqui uma perda de carbonos. Então, se a gente perde carbono, a gente vai estar fazendo uma descarboxilização, então a gente vai estar liberando CO2, que era o mesmo processo que a gente tinha na perda de carbono do piruvato para o acetil-CoA. Então, a gente vai ter aqui reações de descarboxilização, reações que vão estar liberando CO2, que é o CO2 que a gente produz durante a respiração celular. Então, e aqui são reações irreversíveis, reações importantes, que é a do isocitrato para essa molécula de 5 carbonos, que a gente vai dizer qual é, e também desta molécula para outra de 4 carbonos. Então, a gente já coloca aqui que essa vai ter 5 carbonos e essa aqui vai ter 4 carbonos, correto? E a gente já entendeu, já sabe que aqui a gente vai liberar, vou abrir espaço porque tem outras coisas que são produzidas aqui. Aqui a gente vai liberar um CO2 e aqui a gente vai liberar outro CO2. Perfeito? E o ciclo de Krebs é nada mais uma sequência de oxidações. Então, se a gente tem as oxidações, a gente falou que a gente tinha lá as desidrogenases, a perda do hidreto, a saída do hidrogênio, junto com ele a saída dos elétrons, que a função é a gente carregar esses elétrons, essa quantidade de energia, a forma dos elétrons, jogar então na cadeia transportadora desses elétrons ou na cadeia respiratória, para lá no final a gente gerar o ATP, gerar a energia que a gente deseja. Então, a gente vai fazer aqui uma sequência de reações de oxidação, né, para a gente poder estar liberando esse elétron e estar podendo gerar aqueles carreadores de elétron, que são os NADs, ou aqui no ciclo de Krebs a gente vai ver que a gente vai gerar também o FADH2, além do NADH. Então, a gente já viu que a gente gerou aqui alguns carregadores de elétrons, já estamos carregando algum desses elétrons desde lá da glicólise, desde o estágio de transição, e agora a gente vai ver a produção desses carreadores dentro do ciclo de Krebs, né? Porque na conversão do isocitrato para o que a gente chama de alfa-ceto glutarato, né? A gente tem então a perda de um carbono de 6 para 5, a saída de um CO2, mas a gente tem aqui então uma desidrogenação, uma reação de oxidação, e quem é desidrogenado é o isocitrato. Então a gente vai ter aqui a isocitrato desidrogenase. E aí, se a gente tem então a isocitrato desidrogenase, a gente tem esse hidrogênio saindo do isocitrato
indo parar lá no nosso carreador de elétron, o NAD+, convertendo ele em NADH, correto? Beleza. Outra coisa que acontece é o alfa-cetoglutarato agora vai ser convertido numa molécula que tem um carbono a menos, 4 carbonos, comparado aos 5 carbonos do alfa-cetoglutarato, de novo por uma reação de oxidação, de novo por uma desidrogenação, por uma desidrogenase. No caso, a desidrogenação do alfa-cetoglutarato, catalisado então pela alfa-cetoglutarato desidrogenase. E aí, se a gente tem essa desidrogenase, a gente tem novamente o hidrogênio saindo do NAD e indo lá para o NADH. Perfeito. O que acontece é que agora eu tenho essa molécula que foi formada, que é chamada de succinil-CoA. E se a gente não tinha uma coenzima A aqui, a gente precisa adicionar essa coenzima A. Então, nessa reação, tem uma coenzima A sendo adicionada. Assim como eu esqueci de falar aqui no processo de transição, onde a gente forma o acetil-CoA, então a gente precisa adicionar uma coenzima A. Então, o piruvato recebe uma coenzima A também lá no processo de transição. E aí, a gente tem então o succinil-CoA, agora sendo convertido de forma reversível. Agora todas essas reações aqui são reversíveis. Então a gente já pode até colocar as suas setinhas e depois só ir falando sobre elas. Então o succinil-CoA vai ser convertido no que a gente chama de succinato. E aí não tem uma oxidação nesse processo, é apenas uma conversão, entre o succinil no succinato para uma enzima que a gente vai chamar de succinil-CoA sintase. Então, a gente tem aqui a succinil-CoA sintase ou sintetase, dependendo da literatura. E aqui a gente perde a nossa coenzima A, né? Aqui a gente tinha succinil-CoA, aqui a gente não tem o CoA, então ele é liberado. Perfeito. A gente agora está lá no succinato, que mantém agora os 4 carbonos até o oxalacetato, então a gente não vai ter mais uma liberação de CO2 aqui. Já fizemos a liberação de todo o CO2 que a gente tem para liberar durante a respiração celular, né? Durante a geração de energia, que foi lá na descarboxilação do piruvato em acetil-CoA, né, de 3 carbonos para 2 carbonos, e do isocitrato no alfa-cetoglutarato, onde a gente sai de 6 carbonos e vai para 5 carbonos, e do alfa-cetoglutarato no succinil-CoA, onde a gente sai lá de 5 carbonos e vai para 4 carbonos. Agora, a gente vai ter mais uma reação de oxidação, de desidrogenação, só que agora do succinato. Mas aqui é um passo importante, porque o succinato ele vai sofrer essa reação a partir de uma enzima que está presente lá na crista mitocondrial. Então, é uma enzimazinha que está lá na crista mitocondrial, porque na mitocôndria a gente tem a membrana externa e a membrana interna, onde a membrana interna é chamada de crista mitocondrial. E é na crista mitocondrial que a gente tem os complexos, as proteínas e as substâncias orgânicas, as moléculas orgânicas, que realizam a cadeia transportadora de elétrons, também conhecida como cadeia respiratória, onde vai ocorrer lá no final a fosforilação oxidativa para a função da geração de ATP, que a gente vai falar daqui a pouco, em outro vídeo. Mas na matriz mitocondrial, onde está acontecendo aqui o ciclo de Krebs que a gente está fomentando, isso aqui está na matriz mitocondrial, né? Há um complexo, uma enzima que está presente tanto ali na matriz quanto na crista, que vai ser essa enzima que vai realizar essa oxidação do succinato. Então ela vai tanto receber alguns elétrons como doar elétrons, e a gente vai ver que na cadeia transportadora os elétrons eles vão passando de uma região com mais energia para regiões de menor energia. Então, como essa enzima aqui, ela é o segundo complexo da cadeia transportadora, ela tem menos energia do que o primeiro complexo.
E o primeiro complexo está associado, a gente vai ver na aula de cadeia transportadora, cadeia respiratória, associado ao NADH. Então, se o segundo complexo, que é a enzima que desidrogeniza o succinato, é o segundo complexo, né? Então ele tem menos energia, se vai de maior energia para menor energia, do que o NAD. Então ele não tem a capacidade de ter o NAD como coenzima, como receber essa quantidade de energia produzida nesse processo de oxidação. Então a gente vai ter um outro carreador de elétrons um pouco menos energético. E quem é menos energético do que o NADH é então o FADH2. Então neste processo aqui, a gente vai ter a formação não de um NADH, mas sim a formação da conversão do FAD+, em FADH2. E a gente já entendeu por quê? Porque aqui a enzima que realiza isso vai ser a succinato desidrogenase e ela é também o complexo 2 lá da cadeia transportadora de elétrons, né? Então, por ser o segundo complexo, ele tem menor quantidade energética, menor energia do que o primeiro, e o primeiro está associado ao NAD, então ele não consegue gerar NADs, ele gera um carreador menos energético, que é o FADH2. Perfeito. A gente vai dar sequência, então, que o succinato, ao sofrer essa oxidação pela succinato desidrogenase, ele é convertido no que a gente chama de fumarato. Então, a gente vai ter aqui o nosso querido fumarato. E o fumarato, ele vai ser quebrado no processo de hidrólise, ou seja, ele vai ser hidratado. Aqui a gente vai ter uma molécula de água sendo adicionada e quebrando o fumarato, o que a gente chama de malato. Então a gente gera aqui o malato. E se isso aqui foi então uma quebra, uma hidrólise do fumarato, a gente vai ter uma enzima que quebra o fumarato, sendo chamada de fumarase. Então, a gente tem lá a fumarase. Perfeito. E aí a gente tem, então, no final, a nossa última reação, que seria a nossa última reação de desidrogenação, de oxidação, agora do malato, pela enzima malato desidrogenase. Bem simples, eu acredito que vocês já estavam aí adivinhando o nome da enzima. Malato desidrogenase. E aí, se a gente tem, então, uma desidrogenase, a gente tem uma retirada de elétrons, a gente tem a retirada do hidrogênio, e esse hidrogênio ele vai parar em algum lugar, vai parar lá no nosso carreador de elétrons. Então, aqui a gente gera mais um NADH. E aí a gente percebe, então, que de forma cíclica a gente ressintetiza o oxalacetato, que era lá um dos substratos iniciais do ciclo de Krebs, onde a gente vai ter, então, um outro acetil-CoA chegando aqui, se juntando com esse oxalacetato, ressintetizando o citrato, o ácido cítrico, e repetindo todo o ciclo no que a gente chama de ciclo de Krebs. Então, esse aqui seria o nosso ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, bem simples, bem fácil de entender, uma sequência de reações de desidrogenação, ou seja, de oxidação, onde a gente vai gerar, então, carreadores de elétrons, onde a gente gera, então, 3 NADs e um FAD. E o FAD é gerado na onde a gente tem o succinato desidrogenase, que faz parte também do segundo complexo da cadeia transportadora, da cadeia respiratória, seria o segundo complexo, ele tem menos energia do que o primeiro, e o primeiro é relacionado ao NAD, então lá a gente produz o FAD. Outra coisa que tem é que no ciclo de Krebs, além da gente gerar então os carreadores de elétron, a gente gera também uma molécula de ATP, porque na conversão do succinil-CoA para o succinato, há a produção aqui de um ATP. O ADP acaba sendo convertido em ATP. Então, a gente consegue ver que no processo final, a gente tem, então, 3 NADHs sendo produzidos, um FADH2 e um ATP. Então, a gente coloca que no ciclo de Krebs, são gerados 3 NADH, são gerados 1
Fá de H2 e são gerados um ATP. Só que, por molécula de glicose, a gente viu que a gente gerou o quê? 2 piruvatos lá na glicólise, né? E esses 2 piruvatos, por transição, deram origem a 2-acetil-CoA. E se cada acetil-CoA se junta com um oxalacetato e gira uma vez o ciclo de Krebs, a gente vai ter, então, por molécula de glicose, 2 vezes o ciclo de Krebs sendo girados, porque a gente gerou 2-acetil-CoA. Então, por glicose, isso aqui seria por ciclo de Krebs. Só que agora, por molécula de glicose, a gente precisa multiplicar tudo isso aqui por 2. Então, por molécula de glicose, o que a gente vai estar gerando? A gente vai estar gerando 6 NADH, 2 FAD, H2 e 2 ATPs por ciclo de Krebs. Então, a molécula de glicose, através do ciclo de Krebs, consegue gerar 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs, que vão ser somados no final na cadeia transportadora para gerar a quantidade de ATPs a partir da molécula de glicose, junto com aqueles ATPs gerados na glicólise, os NADHs gerados também na glicólise e os NADHs gerados aqui na transição, né? Já que a gente tinha aqui 2, na verdade são 2 NADH, já que a gente tinha 2 piruvatos para serem convertidos em 2-acetil-CoA. Então, todos esses carreadores, todos esses ATPs vão ser somados no final na contagem de ATPs a partir de uma molécula de glicose. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido o ciclo de Krebs, né? Muita gente acha que é um bicho-papão, uma dificuldade muito grande, mas a gente vê que é uma coisa bem simples. O ciclo de Krebs é apenas uma sequência de oxidações, e a gente entendendo isso, a gente vai ver que vamos gerar lá os carreadores de elétrons, uma molécula de ATP, e acontece sempre lá na matriz mitocondrial. Agradeço. Então, galera, esse foi a nossa aula de ciclo de Krebs. Eu agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui o final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no botão de dar o like. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para estar vendo todas as nossas atualizações, as novas aulas que a gente está postando. E te vejo na próxima aula.